Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria e esse é o LEF, Livros e Fatos. E o caso de hoje é no mínimo intrigante. É o caso da Lindsay Buziak, uma corretora de imóveis. Uma profissão aparentemente segura, não é? Mas no caso dela, não foi bem assim que aconteceu. Depois que vocês assistirem, comente aqui comigo o que vocês acham que aconteceu. Mas antes da gente continuar, se inscreve aqui no canal e não esquece de curtir e compartilhar esse caso com todo mundo. E agora vamos lá? Direto pro vídeo. Lindsay Elizabeth Buziak nasceu em novembro de 1983. Os seus pais eram a Evelyn e o Jeff Buziak e ela tinha uma irmã, a Sarah. Ela tinha 24 anos, era uma jovem atenciosa, amável, simpática, muito popular entre os amigos e trabalhava numa corretora de imóveis na cidade de Victoria, na Colômbia Britânica do Canadá. Ela adorava seu trabalho, era muito carismática e empenhada. Ela era considerada uma das melhores corretoras imobiliárias com um futuro promissor na corretora em que ela trabalhava. Lindsay namorava com Jason Zylon, que é filho de uma família rica e tradicional e que também possui um negócio imobiliário de sucesso ali mesmo na região. Bom, no final de janeiro de 2008, a Lindsay recebeu um telefonema de uma mulher com sotaque espanhol ou mexicano, dizendo que ela e o marido estavam procurando uma casa para comprar, porque ela tinha recebido uma proposta de trabalho e tinha urgência em se mudar, e que ela queria uma casa que ficasse dentro do orçamento dela, que era no valor de $1 milhão. A Lindsay ficou desconfiada com a ligação e perguntou para a mulher como é que ela tinha conseguido o número do seu celular pessoal e por que ela não tinha ligado primeiro na corretora. Porque o normal é que primeiro o cliente ligue na corretora e depois a negociação pode continuar a ser feita pelo celular pessoal do corretor. A mulher respondeu que um outro cliente da Lindsay havia passado o telefone para ela. A Lindsay achou estranho e quando chegou em casa, ela comentou com o namorado e com o pai dela sobre a ligação e falou que achou estranho. O Jason falou para ela que achava que ela não precisava ficar preocupada, porque como ela era uma boa corretora, normal outro cliente passar o contato dela. E ele ainda encorajou a Lindsay a seguir com a conversa com a mulher, porque ela receberia uma boa comissão pela venda desse imóvel. E ainda, para tranquilizar de vez a namorada, Jason se ofereceu para ficar do lado de fora da casa, dentro do seu carro, de olho para que se acontecesse alguma coisa de errado, ele estaria lá. Então a Lindsay ficou mais tranquila e encontrou uma casa dentro do orçamento que a mulher tinha pedido. E aí ela marcou uma reunião com a cliente no sábado, dia 2 de fevereiro, às 5h30 da tarde. Bom, no sábado, dia 2 de fevereiro de 2008, a Lindsay e o Jason almoçaram juntos num restaurante e por volta das 4h20 da tarde, eles saíram do restaurante e cada um foi para o seu carro. Acredita-se que a Lindsay voltou para casa para trocar de roupa antes de se encontrar com a tal cliente. E Jason foi até uma oficina para buscar um colega para ir com ele na reunião da Lindsay. Só que ele acabou demorando na oficina e saiu de lá só por volta das 5h30 da tarde. E durante esse intervalo de tempo, o Jason e a Lindsay trocaram algumas mensagens. Inclusive, quando o casal chegou para conhecer a casa na rua de Souza Place, número 1702, que era uma rua pequena, sem saída, onde a casa ficava localizada, Lindsay estava falando com o Jason. Ela falou para ele que tinha que desligar, porque o casal estava chegando. E em seguida, o Jason enviou uma mensagem dizendo que ia se atrasar um pouco, mas que já estava chegando. Lindsay nunca abriu essa mensagem.
Apesar da cliente ter dito a Lindsay que ela iria sozinha, foi um casal que apareceu para ver a casa. 2 testemunhas viram um homem branco de cabelos escuros e com mais ou menos 1,80 m de altura e uma mulher loira aparentando uns 35, 45 anos, usando um vestido preto estampado, andando ali pelas redondezas antes de se encontrarem na casa com a Lindsay. Depois, as mesmas testemunhas viram a Lindsay cumprimentar um casal. As testemunhas tiveram a impressão de que a maneira como a Lindsay cumprimentou o casal demonstrava que ela nunca tinha visto eles antes. E logo em seguida, os 3 entraram na casa. Jason e o seu colega Cohen chegaram à rua Souza Place por volta das 5h40 e o carro da Lindsay estava parado em frente à casa. E enquanto eles estavam estacionando o carro, Jason viu uma pessoa pelo vidro da porta da frente da casa que eles deduziram que era o tal cliente. Bom, Jason e Cohen ficaram no carro esperando cerca de 10 minutos. Como o carro estava estacionado bem em frente à casa, Jason achou melhor estacionar o carro na rua ao lado, um lugar que ele não tinha visão da porta da frente da casa, porque ele achou que talvez a Lindsay ficasse meio sem jeito por ele estar ali, bem na frente da casa, quando ela saísse com os clientes. Jason deu a volta com o carro, estacionou e eles esperaram mais uns 10 minutos antes de Jason mandar uma mensagem para Lindsay, perguntando se ela estava bem. Só que ela não visualizou a mensagem. Então ele ligou e ela também não atendeu a ligação. Aí Jason ficou preocupado e ele e o Cohen foram até a porta da frente da casa e tentaram abrir, mas a porta estava trancada. E aí eles ficaram mais preocupados ainda, porque não é normal trancar a porta da casa que está vazia e sendo visitada pelos compradores. Ele olhou pelos vidros da porta e viu os sapatos da namorada jogados no saguão da entrada e nenhum barulho na casa. Ele chamou, bateu na porta algumas vezes, mas ninguém respondeu. Aí ele ligou para a polícia. Enquanto isso, o amigo de Jason foi pelos fundos e achou uma brecha na cerca nos fundos da casa. Ele passou pelo quintal e encontrou a porta dos fundos aberta. Ele entrou e destrancou a porta da frente para o Jason entrar. Ele ainda estava na ligação com a polícia. Ele só avisou que ia entrar na casa, desligou, nem olhou nada ali na parte de baixo da casa e subiu as escadas. No quarto principal da casa, Jason encontrou o corpo de Lindsay em uma poça de sangue. Ela foi esfaqueada mais ou menos 40 vezes antes de perder a vida e não havia mais ninguém na casa. Jason pediu a Cohen para ligar para a polícia e ainda tentou fazer uma massagem cardíaca na namorada, mas já era tarde demais. Lindsay Busiak foi declarada sem vida quando os paramédicos chegaram. Não tinham marcas que indicassem que ela teria tentado se defender, então provavelmente ela tinha sido ferida pelas costas sem fazer ideia do que estava acontecendo. Nada da Lindsay tinha sido roubado. A bolsa, o celular estavam lá e, de acordo com os legistas, por ter sangrado muito por conta dos ferimentos à faca, ela perdeu a vida por volta das 5h40 da tarde, poucos minutos depois que ela entrou na casa. Os legistas também não encontraram nenhum sinal de que ela tivesse sido abusada sexualmente. Bom, Jason e o seu colega foram levados para a delegacia, mas foram liberados sem acusações depois que a versão que eles contaram foi verificada. E também as imagens da câmera da oficina, com data e hora, provaram que eles não poderiam ter cometido o crime. E de acordo com o departamento de polícia, Jason nunca tinha tido problemas com a polícia e ele também concordou imediatamente em fazer o teste de polígrafo e passou nesse teste. E por falta de DNA, falta de impressões digitais ou de qualquer outra evidência no local, acredita-se que o crime foi muito bem planejado e bem executado por pessoas que talvez já tivessem cometido crimes parecidos com esse e que já tivessem tirado a vida de outras pessoas antes. A polícia estava convencida de que os assassinos estavam saindo pela porta da frente
quando Jason estava estacionando o carro em frente da casa. E aí eles tiveram que fugir pela porta dos fundos, deixando a porta aberta e passando pela abertura da cerca e indo para o carro que provavelmente estava estacionado na rua do lado. Essa versão bate com os depoimentos das testemunhas que viram o casal caminhando pela calçada e não dirigindo em direção à rua. Só que essa versão, que a polícia acreditava ser a verdadeira, não estava totalmente concluída. Então, eles continuaram as investigações e descobriram que o telefone celular usado pela mulher desconhecida para ligar para Lindsay foi comprado em Vancouver vários meses antes e registrado no nome de Paulo Rodrigues, e que nunca tinha sido usado até o dia da ligação feita para Lindsay. A polícia acredita que usaram um nome e um endereço falsos, e o rastreador do celular mostrou que o aparelho viajou na balsa de Vancouver um dia antes do crime, e o telefone foi desativado logo depois e não foi mais usado desde então. Então, eles acreditam que o telefone foi usado exclusivamente para o crime e depois foi descartado. Isso confirma a teoria de que o crime foi muito bem planejado. Mas, planejado por quem? Toda a família de Jason Zylo foi investigada, mas ninguém foi considerado suspeito. Segundo as investigações, os detetives da polícia de Sanic revelaram que em dezembro de 2007, cerca de 8 semanas antes da sua morte, Lindsay tentou entrar em contato com um amigo de seu ex-namorado, que foi preso em janeiro de 2008 por ser um dos principais participantes da operação de tráfico de entorpecentes. Então, eles investigaram a possibilidade do assassinato de Lindsay ter sido ordenado por um cartel de drogas, por eles acreditarem que ela era uma informante da polícia. Os detetives investigaram, mas descartaram essa hipótese, porque a forma como o crime foi praticado não se encaixava com a maneira de operação de um crime contratado por um cartel de drogas. Os dois investigadores do caso afirmaram que acreditam que o crime contra a Lindsay Busiak foi muito pessoal e planejado por alguém muito próximo a ela, alguém que tinha acesso a informações privilegiadas do escritório onde ela trabalhava. Mais tarde, ainda em 2008, Nikki, uma amiga muito próxima de Lindsay, disse que foi acordada no meio da noite por um telefonema de um número desconhecido, e ela não entendeu muito bem o que a pessoa estava dizendo, mas percebeu que a pessoa tinha um sotaque estranho que ela não conseguia identificar. Na hora, ela ficou assustada porque a Lindsay tinha contado para ela que o cliente, e agora possível autor do crime, que estava interessado na casa, tinha um sotaque diferente que ela não tinha conseguido identificar e que ela achava que poderia ser falso. Aí a Nikki ligou de volta para o número, mas ninguém atendia. Ela ligou umas 30 vezes até que Shirley Zylo, mãe de Jason, atendeu. Nikki perguntou a Shirley por que ela ligou para ela e como ela tinha seu número, já que elas não se conheciam. Shirley respondeu que pretendia ligar para outra Nikki, a sua secretária, e que não sabia por que esse número estava na lista de contatos, mas ela imaginou que seu filho, Jason Zylo, tivesse adicionado na lista do celular dela. Depois, Shirley Zylo negou para a polícia que essa situação com a Nikki tinha acontecido. As investigações seguiam e em 2020 a polícia divulgou informações que ainda não tinham sido relatadas antes. Durante as investigações, a polícia sabia que 2 telefones diferentes foram usados pelos suspeitos. Um com o número de Vancouver, que só serviu para entrar em contato com a Lindsay, e o outro para ouvir as mensagens do primeiro telefone. E também há registros de que a Lindsay tinha apagado as mensagens de bate-papo de seu telefone, o que os investigadores também acharam estranho. Em fevereiro de 2021, a polícia de Sanic disse que com as novas tecnologias e trabalhando ao lado do FBI dos Estados Unidos, eles possam encontrar as respostas para esse caso. Quem preparou essa armadilha atraindo Lindsay Busiak para casa, onde tirariam a vida dela de forma tão cruel
ainda permanece um mistério. Quem eram os clientes? Por que tiraram a vida dela? São essas perguntas que ainda não têm respostas. Lindsay não tinha nenhum inimigo. E se foi um crime encomendado? Por que ela foi esfaqueada mais de 30 vezes? Um crime encomendado normalmente é praticado de forma rápida, direta. Nesse caso da Lindsay, parece que o criminoso estava com raiva ou se vingando de alguma coisa. Em fevereiro de cada ano, Jeff Busiak, o pai de Lindsay, organiza uma caminhada em memória da filha para que o caso de Lindsay não seja esquecido. Desde a data do crime, Jeff mantém um site investigativo para colher pistas anônimas ou para tentar descobrir alguma evidência que leve ao culpado, que Jeff acredita que ainda será preso. Vocês imaginam a tristeza desse pai, dessa mãe, sem saber o que aconteceu com a filha e ainda tendo forças para continuar insistindo para que encontrem o culpado. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por terem ficado comigo. Não esquece de curtir e comentar o caso de hoje aqui comigo. E se vocês tiverem alguma sugestão de caso, pode colocar aqui que eu vou trazendo para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!